Estamos agora diante de uma questão de sociologia dos pensadores da escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer. Vamos lá ao texto da questão. Ultrapassando de longe o teatro de ilusões, o filme não deixa mais à fantasia e ao pensamento dos espectadores nenhuma dimensão na qual estes possam, sem perder o fio, passear e divagar no quadro da obra fílmica, permanecendo, no entanto, livres do controle de seus dados exatos. E é assim precisamente que o filme adestra o espectador entregue a ele para se identificar imediatamente com a realidade. Atualmente, a atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural não precisa ser reduzida a mecanismos psicológicos. Os próprios produtos paralisam essas capacidades em virtude de suas próprias constituições, em virtude de sua própria constituição objetiva. Veja bem, pessoal, lembre-se que Adorno e Horkheimer, eles são os grandes pensadores da escola de Frankfurt, que vão tratar sobre indústria cultural. Ao tratar de indústria cultural, ele vai dizer, eles dirão, a indústria cultural produz produtos culturais que devem ser consumidos, e esses produtos culturais, eles têm a função ou o objetivo de tirar do homem a capacidade crítica. É por isso que quando nós voltamos ao texto, nós encontramos termos como atrofia da imaginação, nós encontramos termos como o espectador entregue a ele para se identificar imediatamente com a realidade, de maneira que o espectador ele perde a sua capacidade de divagar, de passear naquilo que a obra apresenta. Isso é um adestramento do sujeito. Então a ideia do texto é essa. Vamos então ao enunciado da questão. Assinale a alternativa incorreta. Nós estamos procurando então a errada. Então nós teremos 4 certas e uma errada. A indústria cultural impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente. Perfeito. Essa alternativa está correta, porque de fato a indústria cultural ela impede o pensamento crítico e autônomo do indivíduo. Alternativa B. A indústria cultural, enquanto negócio, tem que seus fins comerciais são realizados por meio de sistemática e programada exploração de bens considerados culturais. Então, essa alternativa também é correta. A indústria cultural, lembre-se, ela produz bens culturais, só que esses bens culturais não têm o objetivo de despertar o pensamento crítico, mas ele tem o objetivo único de vender. Então, os fins desses bens culturais sempre serão fins comerciais. Alternativa C. A indústria cultural não tem o condão de produzir necessidades no homem. Essa alternativa é que é a errada, pessoal. A indústria cultural, ela trabalha em função do mercado. A indústria cultural, ela produz no indivíduo necessidades. Então, a indústria cultural tem sim o condão, ou seja, a mágica de produzir necessidades no homem, principalmente necessidades de consumo ligadas aos interesses do mercado. Alternativa D. A indústria cultural degenera a arte, que é a antítese da sociedade selvagem produzida pelo desenvolvimento do capitalismo. Alternativa correta. A arte produzida pela indústria cultural é uma arte degenerada, uma vez que ela não apresenta mais a liberdade do sentimento do artista, mas sim atende apenas aos interesses do mercado, aos interesses do capitalismo. E a alternativa é: a indústria cultural tem como guia a racionalidade técnica esclarecida. O consumidor de cultura não precisa se dar ao trabalho de pensar, é só escolher. Perfeito. A indústria cultural, ao produzir bens culturais, o faz a partir de uma racionalidade técnica, ou seja, é um produto feito com a intenção clara de vender, e para isso é necessário uma técnica, um conhecimento,
e o consumidor dessa cultura ou desses bens culturais, de fato, ele não precisa se dar ao trabalho de pensar. A indústria cultural não desperta o pensamento ou o senso crítico. Então, para reafirmar, a alternativa incorreta que corresponde à questão é a alternativa C.